Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10:25. Semana após semana, cada quarta-feira nós temos aprendido sobre a armadura do reino de Deus. Hoje vamos para a terceira meditação. E entenda uma coisa: Deus sempre quis estabelecer o seu reino aqui na terra. Ao criar Adão à sua imagem, conforme a sua semelhança, o Senhor também lhe deu autoridade e domínio sobre a terra e tudo o que nela havia. Se abrimos as nossas Bíblias em Gênesis 1:26, a gente vai encontrar estas palavras que mostram a intenção de Deus para o homem. E disse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou repetir: homem e mulher os criou. Segundo a criação de Deus, fomos feitos homem e mulher. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. O homem e a mulher criados no mundo que Deus preparou para dominarem sobre tudo. Homem e mulher empoderados para governar, para cuidar, para viver e se multiplicarem na terra. Voltando para a folha que está em nossas mãos, o homem seria um representante de Deus, do Criador, aqui na terra, e teria domínio não apenas sobre toda a criação, mas também sobre todas as forças do mal. Contudo, ao desobedecer a Deus, o homem pecou, perdeu a comunhão com Deus, o poder de governar, de dominar sobre tudo, e consequentemente perdeu a autoridade e assumiu uma natureza caída e corrompida. Romanos 5:12, dá uma passada por lá, para você ver na sua Bíblia. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e aí acabou o domínio que o homem tinha sobre tudo, o poder que o homem tinha sobre tudo, e pelo pecado
o homem passou a conhecer a morte, morte significa separação de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Essa foi a origem do sofrimento humano. Antes disso não existia dor, não existia pânico, ansiedade, insônia. O homem não sabia o que era medo. Todas essas coisas ruins eram desconhecidas e inexistentes. E Romanos 3, 23. Olha lá. Porque todos os seres humanos, os homens de Adão para frente, pecaram. E qual é a consequência do pecado? Destituídos estão da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus é o mesmo que alguém disse aí. Estão na morte. Morte é a separação de Deus. E o que é que ocasiona isso? A nossa desobediência, nosso pecado nos traz a morte, a destituição, a separação de Deus. Isso trouxe à natureza humana a condição de estar caída e corrompida. Foi por isso que, após a sua ressurreição e antes de subir aos céus, Jesus tinha pago o que você devia e o que eu devia por nossos pecados. Tudo que você e eu tínhamos que pagar por pecadores, Jesus, sem ter pecado, pagou no nosso lugar. Como se você e eu estivéssemos na fila para um juízo, réus para ser julgados, e alguém que não tem nenhuma culpa vem e paga a fiança e diz: esta fiança estou pagando para livrá-lo de ser levado a juízo. Estou pagando para que esta pessoa não seja nem julgada e nem condenada. A fiança paga, quem mais pode nos julgar? Quem mais pode nos condenar? Uma vez que a fiança está paga, não há mais culpas nem condenação. Foi o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, e Ele pagou com seu sangue derramado até a última gota por você e por mim. A fiança foi paga. E Ele ressuscitou, e antes de subir aos céus, o Senhor Jesus deu a seguinte instrução aos seus apóstolos. Qual foi a instrução que Ele deu? Recebereis o poder do Espírito Santo. O poder que o homem tinha quando foi criado, para ser um porta-voz do Criador. O poder que o primeiro ser humano teve para ser um representante do Pai da criação. O poder que o ser humano perdeu quando pecou, vocês agora recebem novamente. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, empoderados com o poder do Espírito Santo, vocês não vão andar por aí com peito de pombo, se achando, pensando que são melhores que os outros. Não se trata disso. Não é para isso que vocês vão ser empoderados. Olha a razão do poder que o Espírito Santo nos dá. Para que nos reveste de poder? E ser-me-eis testemunhas. Vocês vão falar a meu favor, como meus representantes.
tanto em Jerusalém, onde tudo começou, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que bom que ele pensava no Brasil, que bom que ele pensava no Mato Grosso do Sul, que bom que ele pensava em Campo Grande, que bom que ele pensava em nós aqui. Ainda que estejamos nos confins da terra, o Espírito Santo está para nos encher com o seu poder. Portanto, a missão do Espírito Santo é empoderar os seus filhos. Então, nesse corpo de carne e ossos, que foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe, onde você habita, essa roupa de carne e ossos que você usa, porque todos estamos vestidos de duas roupas. Você está vestido primeiro dessa roupa de carne e ossos, para depois estar vestido de jeans, de algodão ou de qualquer outro pano que cobre o seu corpo. Mas você não é nem a roupa de pano e nem a roupa de carne e ossos. Você é uma alma dentro desse corpo. Você não tem uma alma, você é uma alma. Por isso que quando você toca aí no seu pescoço, está quente. Você está ocupando o corpo. Quando deixarmos o corpo, em instantes, o corpo vai esfriar e vai adquirir a temperatura do meio ambiente em que ele estiver. Já é uma roupa velha que foi feita do pó e ao pó voltará. Mas dentro desse corpo que nós ocupamos agora, você recebe o Espírito Santo, o Espírito da criação, o Espírito que agiu quando o Criador disse: haja luz. Pá! O Espírito Santo entrou em ação e tudo foi criado. Os cientistas estudaram tanto para entender que o mundo foi criado a partir de uma explosão. Que novidade! Aconteceu quando Deus disse: haja luz. E a luz veio a existir. Você não precisa ser um cientista para entender que Deus fez o mundo em que nós vivemos. E o Espírito da criação vem morar em você. Você tem que ter fome dele, você tem que ter sede dele, você tem que ter amor por ele, você tem que priorizá-lo como a coisa mais importante, a pessoa mais importante na sua vida. Então ele vem habitar em você. E aí em você, nesse corpo de carne e ossos, dentro de você, nasce um homem novo. Um homem que vai ter a mente de Cristo. Uma pessoa que vai ter o vocabulário do Senhor Jesus. Uma pessoa que vai ter os olhos de Jesus. Como Jesus olhava as pessoas. Ele não via o que as pessoas eram de ruim. Ele via o que as pessoas podiam chegar a ser de boas. É assim a pessoa que tem o Espírito de Jesus. Não anda por aí julgando, criticando ninguém. Entende as pessoas. Em lugar de julgá-las, anima, conversa, orienta, aproxima as pessoas de Deus. Porque até o ser humano mais pecador, nojento e asqueroso, que teve o seu passado no crime, nas drogas, nos vícios, na prostituição, no que for, quando esta pessoa, ela vem para Jesus, se arrepende da vida velha, a Bíblia diz que ele faz novas todas as coisas. Então, o nosso vocabulário, nosso diálogo, nossa mensagem, tem que ser para trazer as pessoas a Ele.
A nossa mente é a mente de Cristo. Nós temos que exalar o perfume dele. Isso é o que diz aí: ser-me-eis testemunhas. Bom, portanto, a missão do Espírito Santo, ao vir habitar em nós, é empoderar os seus filhos, esses que ele entra e os faz nascer de novo. Como eu dizia, dentro do corpo nasce um homem novo, uma mulher nova, uma pessoa nova. Os que são nascidos da água e do Espírito se batizam nas águas, enterram, sepultam, se lavam do passado e agora vivem de acordo ao manual da vida, que é a palavra de Deus. Isso para serem testemunhas da ressurreição de Jesus por todo o planeta. Você está no seu trabalho, você reflete a personalidade, o caráter, a bondade, o amor, a luz, o poder, a autoridade do Senhor Jesus, acompanhada da sua humildade, é claro. Como eu disse, não é peito de pombo. Você ilumina o ambiente, você abençoa as pessoas, você faz bem para as pessoas e você conserva a sua humildade. Você não está para receber, você está para dar. Você não está para ser servido, você está para servir. Assim foi como ele viveu. E assim vivem suas testemunhas. Você nunca é parte do problema, você é parte da solução. Assim somos as testemunhas do Senhor Jesus por todo o planeta. Você está em casa e na sua casa você é uma testemunha, um representante do Senhor Jesus. O dia que eu quiser saber quem é você, eu não vou perguntar para você. Eu vou perguntar para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos, para aqueles que convivem com você. São as pessoas que te rodeiam, com quem você compartilha a sua vida, as que podem avaliar que tão parecida é você, que tão parecido é você com o Senhor Jesus, em seu comportamento, em suas atitudes, em qualquer lugar do planeta. E assim como o Senhor Jesus fez a vontade do Pai em Jerusalém e entre as nações, após receber o Espírito Santo, porque ele foi cheio do Espírito Santo, ele quer que os seus discípulos, você e eu, e todo aquele que se considera discípulo, façam a vontade do Pai em seus respectivos tempos sobre a terra. Então, no tempo de Pedro, Tiago e João, eles foram testemunhas do Senhor Jesus no seu tempo. Todos nós temos, ou muitos de nós temos, alguns familiares, avós, pais, que já partiram, mas em seu tempo também serviram como testemunhas do Senhor Jesus. Agora, nessa geração que pode ser a última, nós temos que viver dando testemunho do Senhor Jesus. E se ele não voltar até a nossa geração passar, que as próximas gerações continuem sendo testemunhas do Senhor Jesus. Gente cheia do Espírito Santo. Jovens, adolescentes, que vão ser maduras, adultos mais para frente. Mas você tem que dar testemunha, o testemunho de Jesus, ser testemunha dele até o fim. O Senhor Jesus realizou o seu ministério terreno principalmente na região de Israel, que naquela época fazia parte da província romana da Judéia. Os evangelhos registram que ele pregou, ensinou, curou e manifestou a vontade do Pai em localidades como Galileia, Judéia, Samaria, Jerusalém, Belém, Nazaré
Cafarnaum, e em ocasião ele também esteve na região de Tiro e Sidom, atual Líbano, bem como na região de Decápolis, que abrangia as 10 cidades situadas a leste do Rio Jordão. Após sua ressurreição, o Senhor Jesus ampliou a missão aos seus discípulos, ordenando. Qual é a ordem que, como discípulos, nós temos? Portanto, ide, ensinai a todas as nações. A vida cristã consiste nisso. Aprender o que a gente não sabe dos ensinamentos de Jesus. Uma vez aprendidos os ensinamentos do Senhor Jesus, aplicá-los nas nossas vidas. Viver de acordo a eles e logo ensiná-los para que outros também aprendam. Ensinai a todas as nações. E aqueles que creiam no Evangelho, nos ensinamentos do Senhor Jesus, temos que fazer o que com eles? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que recebam em suas vidas o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Criador de tudo, o Salvador que dá vida eterna, aquele que nos prepara o céu para nos receber. Assim, durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus cumpriu a vontade do Pai, principalmente em Israel e regiões vizinhas. Depois de sua ascensão, a responsabilidade de levar o Evangelho a todas as nações foi confiada a quem? A você e a mim. Porque nós não viemos à igreja, nós somos a igreja. A igreja não é esse edifício luxuoso, com acabamento fino, com ar-condicionado, climatizado, poltronas almofadadas, e você senta e você até quer dormir aí, de tão gostoso que é o ambiente. Um som agradável e tudo limpo e tudo aconchegante. Não, isso é o lugar do nosso culto, o templo da nossa reunião, onde a gente se congrega. Mas a igreja somos cada um de nós. Então, quando você estiver lá no seu lugar de trabalho, a igreja do Senhor Jesus está lá, porque você está lá. Se você for lá para a fazenda, no meio do campo, a igreja do Senhor Jesus está lá na fazenda, no meio do campo, porque você é a igreja do Senhor Jesus. E o que importa é ser testemunha dele e cumprir bem o seu papel. Aonde você estiver, exalar o perfume dele, falar o vocabulário dele, manifestar o caráter dele, iluminar com a luz dele, falar com a sabedoria dele, amar com o amor dele, expulsar o mal com a autoridade dada por ele, falando em seu nome, como o policial fala em nome da lei. Você fala em nome de Jesus. E o bandido do diabo tem que se submeter. E você tem poder contra ele. Assim que pare com essa criancice de dizer, tem uma vizinha lá que ela é bruxa e eu tenho medo que ela faça coisas contra mim. Deixe de ser criança e entenda que aquele que está conosco é maior e mais poderoso que aquele que tenta contra nós. Você tem o poder de falar em nome de Jesus. Como um policial fala em nome da lei, você fala em nome de Jesus. Pode ser que algum bandido rebelde não queira obedecer o policial, mas os demônios se submetem quando nós falamos em representação do Senhor Jesus. Use a autoridade e faça o que você tiver que fazer, exercendo o seu poder. Se você diz, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, para viver isso realmente na minha vida, eu quero ser uma testemunha viva do Senhor Jesus, eu quero levar a sua presença, a sua luz, sua sabedoria, seu poder, eu quero manifestar o seu caráter em mim, eu quero que ele viva em mim,
todos os dias. Então você vai pegar os seus pertences, você vai vir aqui diante do altar com desejo sincero, fome e sede do Espírito Santo, e Ele vai te saciar nesse momento. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, até me acostumar com o peso desta cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. muitas batalhas eu vou enfrentar, Muitas batalhas eu vou enfrentar. quero aprender a a ser somente servo e te obedecer, ser somente servo e te obedecer. e se preciso for por teu amor morrer, E se preciso for por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder, Senhor, ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender a amar como a mim mesmo quem me odiar. usar as minhas mãos Usar as minhas mãos para abençoar, para abençoar, contigo ter eterna comunhão, contigo ter eterna comunhão e oferecer e oferecer a minha própria vida em holocausto, minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos, oferecer a outra face a quem na face me bater, oferecer a outra face a quem na face me bater, com tua verdade me comprometer, com tua verdade me comprometer, e que não viva eu, e que não viva mas eu, Cristo viva em mim. mas Cristo viva em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo, Amar como a mim mesmo quem me odiar. usar as minhas mãos Usar as minhas mãos para abençoar, para abençoar. Contigo ter eterna comunhão e oferecer e oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender, Senhor, a ser barro em tuas mãos. Ó Senhor, não pode ser que as pessoas aqui te conheçam somente de informações, do que ouvem falar, sem ter o Senhor realmente vivendo, habitando dentro delas, em espírito. Ó meu Senhor, as palavras podem ser muito acertadas, e tudo pode ter sido bem dito e bem pronunciado, a redação do que lemos, bacana e muito excelente, mas isso não é suficiente, isso não basta para nós. Mais do que haver recebido essas informações, nós queremos
nos saciar de Ti. Nós queremos experimentar o Senhor habitando em nossos corpos. Nós queremos a Tua presença nos enchendo completamente. Nós não viemos aqui, Senhor, forçados ou com medo de que se faltássemos, sofreríamos algum castigo, ou se faltássemos, sofreríamos alguma represália. Não, não há castigo para o que falta, não há represália para o que não viesse. Nós estamos aqui, Senhor, por livre-arbítrio, vontade própria, fome de Ti, sede de Ti, desejo sincero de estar contigo. Todos pecamos, como a gente leu, todos pecamos, e ninguém aqui tem mérito para alcançar, entrar na Tua glória, mas somos pessoas sinceras, que queremos acertar. Somos pessoas sinceras, que queremos Te agradar e fazer o que é certo. Somos pecadores arrependidos, que viemos encontrar ao Senhor, porque só o Senhor pode nos ajudar a ser as pessoas que nós precisamos ser, a melhor versão de cada um de nós. Sopra o Espírito da criação e enche as Tuas criaturas, transformando cada um em filhos gerados por Ti, gerados novamente, nascidos de novo. Essa a intenção, esse é o motivo real da nossa reunião aqui, Espírito Santo. Que o Senhor tome o lugar que precisa ocupar em nossas vidas. Pela Tua ausência, Espírito Santo, há tanta gente cansada, angustiada, deprimida, assustada, triste, em pânico. Pela Tua ausência, Espírito Santo, há tantas pessoas fracas, débeis, sem energia, sem força. Pela Tua ausência, Espírito Santo, há tantas pessoas confusas, sem direção, sempre tensas, na expectativa de coisas ruins que vão acontecer. A Tua ausência é a coisa mais horrível que pode acontecer com alguém. A Tua ausência deixa um vazio que não pode ser explicado com palavras. A Tua ausência, Senhor, é a nossa pior condição. Sem Ti, aonde iremos? Quem nos satisfará? Quem nos preencherá? Sem Ti, Espírito Santo, é um desprazer, é uma dor, é uma tristeza que não acaba, é um martírio sem fim. A nossa alma, Espírito Santo, só tem descanso contigo. O nosso ser só tem vida se o Senhor habita em nós. A nossa vida só tem sentido, a gente só vive com entusiasmo e alegria se o Senhor está habitando em nosso ser. O Senhor é quem nos faz respirar, o Senhor é quem nos faz estar vivos, o Senhor é quem nos dá a verdadeira paz. A fonte da vida é o Senhor. Então nós Te buscamos neste instante, porque só o Senhor, Espírito Santo, é quem pode nos restaurar aquela primeira condição quando Adão foi criado, um homem com comunhão com Deus, um homem com intimidade com Deus, um homem
com domínio sobre tudo, com poder. Só o Senhor Espírito Santo pode nos trazer de volta àquela mesma condição. Então vem, Espírito Santo, sobre todos os que oram comigo agora, tanto aqui no salão aonde nós nos reunimos, aonde nos congregamos, como há pessoas também escutando esta oração em casa, no trabalho, no hospital, numa cadeia. Ai, meu Senhor, aonde alguém estiver orando sinceramente, com fome de Ti, vem saciar a fome que esta pessoa tem por Ti. Aonde estiver alguém orando com sede, vem satisfazer esta pessoa sedenta. Vem, Espírito Santo, sobre cada pessoa que com sinceridade Te busca. Nós não estamos fingindo que Te queremos. Nós não estamos fingindo que Te necessitamos. É verdadeiro o nosso querer, é real a nossa necessidade de Ti. E nós Te buscamos com toda a nossa sinceridade, com fome, com sede, com esse desejo verdadeiro de ser cheios de Ti. Então vem, Espírito de Deus, encha a minha vida, encha a minha alma e enche o meu ser neste momento. Aleluia. Espírito de Deus, enche a minha vida, enche a minha alma, Enche o meu ser, enche o meu ser. chame por Ele, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha alma, enche a minha alma, enche o meu ser. enche o meu ser. E enche-me Enche-me com a Tua presença, com a Tua presença, com o Teu poder, com Teu poder, com o Teu amor. com Teu amor. E enche-me Enche-me com a Tua presença, com a Tua presença, com o Teu poder, com Teu poder, com o Teu amor. com Teu amor. Espírito de Deus, assuma agora a postura de um adorador. Põe suas mãos para frente como se você fosse receber um presente. E o Espírito Santo é o maior presente que existe, que o Pai dá aos seus filhos. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele os dará um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem e vocês o recebem. Receba do Pai o Espírito Santo. Ele vai ser a sua fonte de energia, de paz, de alegria, de sabedoria, de fortaleza, de bem-estar. Ó Espírito Santo, renova a minha vida, Senhor.
Renova os teus pastores, suas esposas. Renova os teus obreiros e obreiras. Renova cada voluntário de cada grupo, cada evangelista. Renova, Senhor, os nossos jovens e os nossos idosos. Renova todos os que aqui estão, Senhor, até as crianças. Sejam agora tocados todos por Ti. Ó Espírito Santo, essa noite é Tua, Senhor. Nós meditamos no que o Senhor nos ensinou, nós guardamos a Tua palavra no nosso coração, instalamos na nossa mente o que aprendemos da Tua palavra. Agora enche-nos de Ti, mais e mais, e muito mais. Senhor Jesus, faz-nos como Tu, que a gente não precise dizer a ninguém, somos cristãos, não precisemos disso, que as pessoas notem quem somos, que sem a gente dizer nada, o mundo veja que nós somos diferentes, porque o mesmo Espírito que gerou o Senhor Jesus, o mesmo Espírito que o encheu, o mesmo Espírito que o cuidou, o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos, habita em nós. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Então que o mundo veja o nosso Senhor em nós, no nosso vocabulário, nas nossas atitudes, na forma em que tratamos as pessoas, no poder que a gente exerce contra o mal, na nossa valentia para enfrentar as trevas e que a luz prevaleça, que o bem vença o mal e que nós tenhamos vitória contra tudo que é ruim, que o mundo veja em nós que o nosso Senhor vive. Jesus está vivo em cada um de nós. Aonde queira que a gente for, aonde estivermos, Ele seja visto em nós. Com as suas mãos dirigidas para o altar, diga: Senhor Jesus, que o Senhor viva em mim. Eu quero exalar o Teu perfume aonde eu for. Eu quero iluminar com a Tua luz, manifestar Teu vocabulário, manifestar o Teu caráter, o Teu amor, a Tua presença em mim, aonde quer que eu for. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Obrigado, Senhor.